O projeto Educação fala hoje do Iluminismo, o movimento que reuniu vários pensadores e acreditou que, com o conhecimento, o homem poderia transformar o mundo. É possível que as ideias possam transformar as pessoas, a sociedade e o mundo? O movimento iluminista também foi chamado de Movimento das Luzes. Surgiu na França no fim do século XVIII. Alguns pensadores daquela época acreditavam que a transformação das pessoas seria possível se o máximo de conhecimento pudesse ser compartilhado. O saber seria o elemento de transformação da sociedade. Foi pensando assim que alguns filósofos iluministas organizaram a Enciclopédia das Ciências, das Artes e Ofício, uma enciclopédia com 35 volumes, que tinha como objetivo divulgar o saber através da reinterpretação do mundo a partir dos olhos da razão. Não cabia mais naquele momento a superstição, o preconceito, a autoridade, a opinião sem fundamento como forma de explicação do mundo. O governo, a criação de leis, as pessoas responsáveis por manter a ordem nas cidades, tudo isso faz parte da proposta do contrato social. O contrato social seria a situação em que os indivíduos de uma sociedade se organizam e definem quais são as leis às quais eles irão se submeter. A presença de um líder para organizar a sociedade é fundamental, de acordo com o matemático, teórico político e filósofo inglês Thomas Hobbes. Já que todos desejavam uma vida de paz, que eles entregassem a liberdade para alguém promover essa paz. Então haveria aí a troca da liberdade pela paz. E este indivíduo que receberia o direito de exercer a violência legítima seria o Estado, seria o soberano. A revolta da população contra os governantes era uma atitude justificável para o filósofo inglês John Locke. Segundo John Locke, este governo, que vai representar a vontade dos governados, ele governa por concessão. A partir do momento em que ele vier a desrespeitar a propriedade, a liberdade e a vida e exercer a força além do direito que foi dado a ele, os governados têm direito de rebelião. Jean-Jacques Rousseau nasceu na Suíça e também foi um importante filósofo a abordar o contrato social. Para Rousseau, a propriedade privada ela é motivo de desavenças. Daí a necessidade do estabelecimento de um governo para controlar essa situação de desavenças. Mas segundo Jean-Jacques Rousseau, o governante ele deve governar de acordo com a vontade da sociedade. Então, o soberano não é o governante, nominalmente falando. O soberano é o próprio povo. A Câmara de Vereadores de Olinda é a mais antiga em funcionamento no Brasil. Foi fundada no dia 10 de novembro de 1710. Aqui, a gente pode dizer que é uma espécie de casa do cidadão. Pelo contrato social, então, os representantes do povo, eles são escolhidos, eles têm um mandato pré-determinado e eles vão legislar, ou seja, criar leis para o bom funcionamento da cidade. Então, isto aqui é uma representação do que vem a ser o contrato social.